meus amiguinhos. Estamos aqui no meio dessa pandemia. Que coisa! A gente fica olhando lá para fora, né? Imaginando o céu, a praia. Mas essas coisas vão ter que aguardar. Vamos falar hoje sobre modernismo. Modernismo no Brasil. Ele vai começar com dois acontecimentos importantes. Um em 1917 com a exposição da Anita Malfatti e outro com a exposição da Semana de Arte Moderna de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. Ambas as exposições aconteceram em São Paulo. Há um acontecimento que foi a exposição do pintor lituano Lazar Segal, que veio para o Brasil em 1914 e fez uma exposição em São Paulo. Ele já era um artista expressionista, portanto era um artista moderno, né? Então, tecnicamente, ele fez essas duas exposições, uma em São Paulo e outra em Campinas, eram exposições modernas, porém, tinha-se o costume no Brasil daquela época de se tratar bem os estrangeiros que vinham ao país. Então, o que aconteceu? As duas exposições que ele fez receberam boas críticas. O pessoal falava, bacana, o senhor Lazar Segal, bom pintor, bom profissional, coisas desse gênero, né? Tanto em São Paulo quanto em Campinas. Sabiam, né, que ele era, talvez soubessem, né, que ele era um artista moderno e que não ia ficar no país, ele não ia importunar. A mesma coisa não aconteceu com a exposição da Anita Malfatti em 1917. Essa exposição ela é muito mais relevante para marcar o início do modernismo no Brasil. Por quê? Porque ela foi um escândalo, as pessoas odiaram a exposição. O Brasil, para vocês terem uma ideia, em 1917 era São Paulo, né? Era uma cidade provinciana, machista, escravocrata. Por que escravocrata, né? Fazia muito pouco tempo, né, que os escravos tinham sido libertos, né, em 1917. A mentalidade era ainda escravocrata, super machista, né? Porque os homens eram machistas naquela época, a sociedade era machista. Mulher, para dizer a verdade, em 1917, ela só servia para lavar roupa, né? Para ficar na cozinha, cozinhando, tomando conta dos filhos e tomar umas bolachas dos maridos, né, de vez em quando, né? Então, com esse tipo de mentalidade, né, a Anita Malfatti faz uma exposição numa São Paulo conservadora. Os caras só admiravam a arte da Academia Francesa de Arte. Vocês lembram lá que a gente falou muito sobre a Academia Francesa de Arte? Então, a arte em São Paulo era a arte acadêmica ainda, né? Os artistas no Brasil eles tinham sido criados lá pela Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, né? O sistema ainda da missão francesa, né? Os ensinamentos da missão francesa no século XIX. Então os caras gostavam desse tipo de arte. Os artistas modernos brasileiros, né, eles saíam aqui do Brasil, iam para
a Europa, né, no início do século, né, e chegavam lá na Europa e encontravam aquele ambiente cultural em ebulição. Então, estava acontecendo lá o cubismo, estava acontecendo o expressionismo, o dadaísmo, logo depois o surrealismo, não é? Era o futurismo, né? Quer dizer, eram movimentos, né, que estavam revolucionando a arte. E esses artistas brasileiros iam para lá, encontravam esse ambiente, entravam em contato com os artistas modernos europeus. Quando eles voltavam para o Brasil, eles traziam na bagagem esse modernismo, eles se tornavam artistas modernos, traziam esse modernismo para o Brasil. Foi o que aconteceu com a Anita Malfatti, só que ela fez a primeira exposição assim, uma artista moderna brasileira fazendo uma exposição. Então foi um escândalo, né? Porque os caras não entendiam aquilo, né? As pessoas não entendiam o que era aquela arte que podia pintar uma mulher de amarelo, podia distorcer as figuras, pintar o céu de qualquer jeito, as figuras não necessariamente sendo orientadas pelas proporções corretas da natureza. Então, Anita Malfatti, ela tinha naquela época, ela era uma artista expressionista, né? Ela tinha um despojamento, né? Ela pintava com emoção, né? Dá para ver aqui, é uma arte despojada, né? Expressiva, né? E os caras queriam matar ela, né? O Monteiro Lobato escreveu no Estadão, né, o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, que já existia naquela época. Ele escreveu um artigo, uma crítica, em que ele chamada Paranoia ou Mistificação, onde ele chama a Anita Malfatti praticamente de débil mental, né? Que ela não sabia pintar, pintora amadora, não sei o quê, né? Desce o sarrafo na Anita Malfatti, né? Assim como outros críticos também. Os artistas modernos, né? Ela já conhecia, né? Os artistas, os poetas, os intelectuais modernos já estavam ao lado da Anita Malfatti e a defenderam em outros artigos, em jornais e até no próprio Estadão, defenderam a arte dela. E aí isso criou uma polêmica, uma grande polêmica. Foi um escândalo, todo mundo queria ir lá para a exposição ver o que era aquela mulher maluca, né? E aí, em 1922, né, os artistas modernos voltam a atacar, dessa vez em grupo, né, fazem no Teatro Municipal Semana de Arte Moderna. Era um acontecimento onde você tinha pintura, arquitetura, você tinha poesia, você tinha prosa, você tinha recital de música, exposição de escultura, de quadros. Participaram da Semana de Arte Moderna de 1922 a própria Anita Malfatti, Di Cavalcanti, que foi o criador da semana, Vitor Brecheret, que é aquele escultor daquele famoso monumento na entrada do Parque do Ibirapuera, né, o monumento às bandeiras, né, todo mundo conhece, Vicente do Rego Monteiro, um pintor pernambucano, modernista, Zina Aita, John Grass, Heitor Villa-Lobos, né, que é o compositor brasileiro mais conhecido no mundo inteiro, né, que dá o nome àquela praça que nós temos aqui perto, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Graça Aranha, Ronald de Carvalho, Sérgio Millier,
Ou seja, muitos artistas, pintores, escultores, arquitetos, intelectuais, e não participou da semana a Tarsila do Amaral, porque ela estava na Europa. Então, houve uma espécie de cobrança, né, que magoou muito ela, né, de que ela não estava na semana. Ela foi cobrada muito, e isso ela ficou bem chateada. Bom, aí o pau quebrou mesmo, né? Porque São Paulo era realmente muito conservadora, né? Eu acho que São Paulo é conservador até hoje, né? Mas São Paulo ali em 1922 era demais, né? As pessoas tinham esse conservadorismo religioso, né? Meio ruim, né? Machistas, né? Era uma coisa, a mentalidade fechada, eram muito tacanhos, né? Era tipo, por isso que era província, né? São Paulo a mentalidade era provinciana, né? Bom, e aí novo escândalo, né? E aí isso foi para os jornais, briga nos jornais entre os críticos conservadores e os modernistas, né? Artigos descendo o sarrafo nos modernistas, os modernistas escrevendo artigos se defendendo, né? Defendendo a arte moderna. O fato é que esses dois, o escândalo, né, foi muito importante para esses dois eventos. Né? Para vocês terem ideia, né, quando tinha os recitais de poesia, né, dos poetas no Teatro Municipal e a apresentação de Heitor Villa-Lobos, o público chegou a jogar tomates, né? Vaias e tomates. Dizem, né? Isso aí eu não sei, eu não acredito muito, né? Mas dizem que o Oswald de Andrade chegou a contratar alunos da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco para vaiar os artistas. Mas apesar de que o Oswald de Andrade, pelo que se conhece dele, ele seria capaz de alguma coisa assim, ele era uma figura, o Oswald de Andrade. E para vocês verem como o escândalo era importante para a difusão mesmo do modernismo. Né? Aconteceu um pouco o que aconteceu com o dadaísmo, né? O dadaísmo ele queria o escândalo, né? Ele chamava atenção, né? Os artistas modernos brasileiros eles já sabiam disso, né? Sobre o escândalo, né? E o escândalo foi muito importante, né? Todo mundo queria ir para o Teatro Municipal para ver quem eram aqueles loucos, né? Que estavam lá. Não poderíamos deixar de falar sobre a Tarsila do Amaral, porque ela foi extremamente importante para o modernismo brasileiro. Ela faz parte dessa primeira geração, né, geração heróica, né, que traz o modernismo. A Tarsila do Amaral, ela foi à Europa ter estudos, né, de pintura com André Lotti, né, e outros pintores, conheceu Pablo Picasso, foi amiga, né, do pintor Fernando Léger, voltou para o Brasil, como já tinha acontecido com a Anita Malfatti, ela trouxe na bagagem dela, é a pintora talvez mais conhecida, pintora desse período. Quando ela volta, ela se casa com Oswald de Andrade, né, o poeta, participa do movimento Pau-Brasil e depois cria o movimento antropofágico juntamente com o marido dela. Antropofagia era um movimento que propunha deglutir, né, como vocês sabem, né, antropófago quer dizer aquele que se alimenta
de carne humana. Obviamente, eles estavam usando isso, essa palavra, ela tinha uma metáfora, né? Ou seja, nós nos alimentamos, né, da cultura europeia, ou seja, do modernismo europeu, e o transformamos em um modernismo brasileiro, associado às raízes populares brasileiras. A questão é justamente trazer essa palavra antropofágico, né? Porque para a cultura indígena, né, você se alimentar do inimigo, né, ou de uma outra pessoa, significa que você vai pegar a força dela, né? Então os índios, quando eles comiam a carne dos seus adversários, eles acreditavam que estavam pegando a força, a coragem, tudo o que o adversário deles tinha de bom. A Tarsila do Amaral tem uma pintura influenciada primeiramente pelo cubismo, né? Ela conheceu lá Pablo Picasso, Fernando Léger, Jean Metzinger, né? Ela conheceu esse pessoal na Europa, né? Ela chegou lá e tava aquele clima quente, né, das vanguardas, né, dos artistas revolucionando a arte, né? E ela foi influenciada por isso. Quando ela vem ao Brasil, né, ela traz essas influências modernistas e com o tempo ela vai acrescentando uma visão pessoal do mundo, né, fundada um pouco no surrealismo, no expressionismo. Ela cria a sua própria linguagem, né? Todo mundo vê, né, um quadro, reconhece um quadro da Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, morreu e foi pro céu. Os anjos todos admirados. Que incrível ter você aqui. Isso não é nada, disse ela. Daqui a pouco veio o golpe e dali a alguns anos no carnaval de terno social morreu o Volpe. E foi pro céu. Os anjos ficaram felizes de tê-lo. E a partir daí, a arte moderna ela foi se estabelecendo no Brasil, né? Depois foi lá para o Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro a gente tem, além do Di Cavalcanti, o Di Cavalcanti ele foi o idealizador da Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo, né? E aí no Rio de Janeiro a gente teve
em 1931, que foi importante também para a difusão da arte moderna, o Salão Revolucionário, né, que foi o primeiro salão nacional de belas artes, e você teve também a formação do grupo Bernardelli, né, de onde saiu o Pansetti, de onde saiu Milton da Costa, Cícero Dias, né, o nosso pintor, um pintor surrealista, né, de Pernambuco, né, fazia uma coisa que lembra um pouco Marc Chagall. Esses são os artistas que já começa a ser a segunda geração, né, do modernismo, né? Tem a primeira, é aquela heróica, né, da Anita Malfatti, da Tarsila do Amaral, do Vitor Brecheret, do Mário, do Oswald de Andrade, Graça Aranha. E a segunda geração começa em São Paulo e no Rio, né? Em São Paulo, né, com o grupo Santa Helena. Né? Santa Helena era o nome de um edifício onde os artistas se reuniam na Praça da Sé. Então estavam entre eles o Rebolo, o Mário Zanini, o Fulvio Penac, entre outros, e o Alfredo Volpi, né? O maior pintor entre eles. O Alfredo Volpi, ele foi um pintor que antecipou o concretismo brasileiro, né? Ele foi fazendo uma pintura, né? Ele foi depurando a pintura dele, e foi conseguindo, e foi chegando a uma pintura geométrica, né? Muito importante. É bom a gente frisar que esses pintores, eles tinham uma preocupação mais técnica que os pintores da primeira geração, os artistas da primeira geração não tinham tanto. Tá? Então, alguns deles trabalhavam com técnicas sofisticadas, né? Como por exemplo o Fulvio Penac, que fazia afrescos em igrejas ou em locais públicos. E assim ficamos por aqui, prometendo a vocês falar mais de arte na próxima aula.